Oi pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre o governo do Sarney, que é o primeiro presidente civil eleito ainda indiretamente quando terminam os 21 anos de governo militar no Brasil, após 21 anos de ditadura militar no Brasil, tá? Então nós vamos analisar o governo do José Sarney e a importância desse governo pós-militar, né? E o desafio que ele encara da redemocratização do país, que havia saído de uma ditadura, tá? O José Sarney era vice de Tancredo Neves. Na verdade, quem foi eleito, ainda que indiretamente, porque, lembram, na direta já, no vídeo anterior, quando falamos da ditadura, do começo ao fim da ditadura, falamos sobre o fato de que a direta já, o movimento ali de 83 e 84, fracassou. E diante desse fracasso, as eleições, a primeira eleição para presidente após a ditadura foi indireta. O Tancredo Neves foi eleito, porém Tancredo morre antes de assumir. Fica doente, tem que fazer uma cirurgia de urgência, vem a falecer. Então o seu vice, José Sarney, é quem assume. Só que o Sarney, inaugurando essa nova república, como a gente costuma chamar esse período, de 85 para frente, que vem até os nossos dias, que de nova não tem muita coisa, né? A gente vai perceber isso. O Sarney ele vinha do Arena, ele era muito alinhado aos militares. No entanto, ele tinha que redemocratizar o país. Inclusive, quando ele assume, o Tancredo já havia escolhido os seus ministros. Ele não pôde alterar essa escolha. Inclusive, o presidente da Câmara dos Deputados era um PMDBista, antigo MDB, que seria o suposto partido de oposição dos militares, porque naquela época a oposição era muito limitada. Ulisses Guimarães, que fez muita campanha pela direta já, pela volta da democracia ao país, e ele foi então o presidente da Câmara dos Deputados, que tem um papel muito significativo. Inclusive eu indico a vocês um livro de uma ex-professora minha, muito querida, Ângela Liberati, que ela escreve uma biografia sobre Ulisses Guimarães, sensacional. Depois eu posso passar até, ela tem um canal também, ela tem aulas e lives maravilhosas que ela promove, tá? Bom, do ponto de vista político, o maior dilema era eliminar as leis que vieram, né, da ditadura e trazer essa redemocratização, tá? A gente vai acompanhar que essas liberdades democráticas tinham muita expectativa com relação à formação de uma Assembleia Constituinte, né, pelo José Sarney. E, inclusive, em 88, a gente teve a Constituição, que é a nossa Constituição atual até hoje, né? A Constituição de 1988, considerada e chamada de Constituição Cidadã pelo Ulisses Guimarães, então presidente da Câmara dos Deputados, porque ela vai trazer uma série de modificações. Eu vou falar um pouquinho sobre essas modificações trazidas pela Constituição, para depois analisar o maior problema do governo do Sarney, que acabou sendo econômico. Porque ele pegou um país quebrado, lembram? A gente viveu uma ditadura militar em que houve um suposto milagre econômico brasileiro no governo do Médici, às custas de muita dívida externa. Então o José Sarney já assume um país extremamente quebrado, economicamente falando, e ele tentou diversas formas, né, diversas reformas econômicas, planos econômicos, para tentar minimizar a inflação, o desemprego, enfim, e fazer a economia caminhar. No entanto, não deu certo, tá? Ele não conseguiu controlar a inflação, que durante o seu governo permaneceu fora de controle. Bom, vamos falar então da Constituição de 88, que eu acho que é um ponto fundamental do governo do Sarney, tá? Essa Constituição cidadã, né? Ela traz algumas modificações, ela devolve para o país a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, legaliza todos os partidos. Aliás, ela legitimou a legalização de todos os partidos, porque assim que o Sarney assume, ele já libera, né, a existência dos demais partidos, inclusive do Partido Comunista Brasileiro, que tinha ficado na ilegalidade durante tanto tempo, tá? E também é importante a gente falar que essa Constituição de 88, ela vai falar sobre os direitos das minorias, como comunidades indígenas e quilombolas, demarcação de terras, a educação dos indígenas, respeitando dessa maneira o espaço, pelo menos deveria, né? Na teoria a Constituição é muito bonita. Na prática, a gente sabe que, infelizmente, existe um desrespeito muito grande com relação às comunidades indígenas e quilombolas,
um avanço de fazendeiros e madeireiros, até com a ajuda de muitos grupos políticos. Na atualidade a gente tem visto muito isso, mas vamos focar no governo Sarney, tá? Inclusive essa Constituição também fala da questão do meio ambiente, né? Uma preocupação já desde aquela época com a proteção e identificação dos nossos biomas, né? Que deveriam ser protegidos, tá? E ela vai abrir caminho, então, para que nos anos seguintes pudéssemos elaborar novos códigos, né? Um novo Código Civil, novo Código de Defesa do Consumidor, direitos dos adolescentes, o próprio Estatuto do Idoso, porque a nossa Constituição, ela garante uma série de direitos aos cidadãos, tá? Quem é considerado cidadão, né? Um ponto muito importante é que essa Constituição, afinal de contas, numa democracia, ela é promulgada, ela foi aprovada, o voto foi estendido aos analfabetos e se tornou facultativo àqueles que tivessem de 16 a 18 anos, quando se torna obrigatório. Novas leis trabalhistas e direito de greve surgem, garantidas por essa Constituição, que vão trazer a aposentadoria com direito a 13º salário, 120 dias de licença maternidade naquele momento, tá? Fim da censura dos meios de comunicação, conforme eu comentei, e a mudança do mandato de 5 anos para 4 anos, tá? O mandato presidencial. Então são uma série de questões aí que nós não devemos deixar de falar. O Sarney fica de 85 até o final de 89, né? Novembro de 89 ocorrem novas eleições. Que aí vem o Fernando Henrique. Fernando Collor de Mello. Tô doido, gente. Tem hora que a gente meio que dá uma pirada, né? A gente dá tanta aula ao vivo e grava aula. Fernando Collor de Mello. Quando pudemos eleger um presidente, fizemos essa escolha, né? Maravilhosa, bem ironicamente falando. Mas vamos lá, vamos falar da questão da economia, tá? No plano, os planos econômicos criados pelo José Sarney. Como eu falei para vocês, pegou um país totalmente quebrado e precisava tentar controlar a inflação. Primeira mudança que ele vai fazer é o Plano Cruzado 1. Nós tínhamos o cruzeiro, ele corta os 3 zeros e os 1.000 cruzeiros passaram a valer um cruzado, tá? É uma tentativa, né, porque o dinheiro estava se desvalorizando muito rápido, ao ponto de a pessoa receber um salário no dia e ela tinha que correr para o supermercado. Porque você ia no supermercado e as pessoas já estavam, né, mudando, etiquetando novamente o preço dos produtos de manhã, tarde e noite. Então, muitas vezes, no dia seguinte que você recebeu o seu salário, já desvalorizou tanto que você não consegue fazer a compra do mês. As pessoas daquela época, eu lembro muito da minha avó comentando. Então, realmente foi um período de uma inflação muito alta, uma recessão muito grande, tá? O Plano Cruzado foi, então, uma tentativa de controlar essa inflação com congelamento de preços, tá? Houve um tabelamento, congelamento de preços, que vai, por sua vez, desencadear um gatilho salarial. Como que eles explicam isso, né? Como a preocupação era aumentar o poder de compra, cada vez que houvesse inflação, dispararia um gatilho salarial aumentando o salário das pessoas em 20%, tá? Isso ocorre entre o primeiro plano cruzado e o segundo plano cruzado, tá? Uma tentativa. Num primeiro momento isso vai dar certo, né? Por um tempo, esse primeiro plano cruzado. Inclusive começam a existir os fiscais do Sarney, que podiam ser qualquer pessoa. Essas pessoas usavam adesivo, botões, iam para o supermercado para fiscalizar se o preço de fato estava congelado ou estavam alterando os preços das mercadorias. Durante um bom tempo isso funcionou, né? Só que os estabelecimentos, os açougues, os mercados, foram perdendo lucro. Então eles começaram a boicotar esse plano, esse congelamento de preços. Inclusive as carnes desapareceram das prateleiras do açougue e começou a existir o chamado ágio. O que seria isso? É uma venda clandestina, uma cobrança, né? Eles faziam um comércio clandestino, um comércio ilegal. Na verdade o governo sabia, mas perdeu o controle sobre isso. Então levava até a casa das pessoas, havia o pagamento ali. Então só quem tinha dinheiro realmente podia comprar carne naquele período, porque o preço era absurdo, tá? O Plano Cruzado 2 foi uma tentativa de controlar, por conta do ágio que existiu, né? Um reajuste de preços e tarifas, só que aumentou muito os impostos cobrados no Brasil, tá? A gente vai perceber que, inclusive, por conta disso e de todas as modificações que estavam acontecendo, haviam ajustes preventivos. Vamos supor que você comprasse um carro
e você parcelasse. A primeira parcela tinha um valor, a segunda já era um valor muito acima, porque eles estavam contando com a possível inflação que já ia acontecer, tá? Isso era ilegal, mas acontecia muito, tá? Nesse período, não era nada legalizado. A inflação chegou a um valor elevadíssimo. Nós tivemos alguns ministros da economia aí no governo do Sarney, né? O Dilson Funaro, o Maílson da Nóbrega, o Bresser, tá? E nenhum deles acabou conseguindo conter a inflação, que era o desejo. Houve inclusive o plano Bresser, que também vai criar, naquele período, né? Antes do plano Bresser, em 87, houve a criação da moratória, que seria a suspensão do pagamento da dívida externa, que na época estava um absurdo. Sequelas do nosso regime militar, tá? Que as pessoas acham que foi maravilhoso, grande desenvolvimento econômico, às custas de uma dívida absurda, que o Sarney não tinha como pagar, ele assumiu o país quebrado. Em 87 houve, não estou defendendo também o Sarney não, porque a gente sabe de toda a corrupção da família Sarney, enfim, uma série de questões. Mas estou analisando o contexto naquele momento. Em 87 surgiu a moratória, que seria a suspensão da dívida externa, o que também acabou agravando a nossa situação, tá? Então o Dilson Funaro foi substituído pelo Luiz Carlos Bresser Pereira. Criou o plano Bresser, suspendendo a moratória, aumentando ainda mais os impostos e criando um novo congelamento de preços por 90 dias, o que também não deu certo. Foi um plano que fracassou, tá? Por fim, assume o economista Maílson da Nóbrega, em 89 o 89 foi o último ano do mandato do Sarney, o Plano Verão, tá? O Plano Verão mudou de cruzado para cruzado novo, mais uma vez uma troca de moeda nessa tentativa, tá? Corte de gastos públicos, privatização de estatais, demissão de funcionários públicos, tá? Que era a promessa a ser feita. Tudo isso era promessa, não conseguiu cumprir, tá? No final de 89 a inflação chegou a 1.700%, que é um absurdo. Quando ela chega a 10% a gente já fica maluco, imagina a 1.700%. Alguns historiadores falam que chegou a mais do que isso, tá? Então assim, a gente percebe que o maior problema do governo Sarney foi realmente o plano econômico, né? A questão econômica. Em contrapartida, houve um avanço com relação a relações comerciais com países vizinhos. Primeiro a Argentina, depois o Paraguai e o Uruguai, quando firmam, né, a aliança ali do chamado Mercosul, tá? Através do Tratado de Assunção. Mas isso a gente também vai abordar num outro momento, tá? Houve uma aproximação, né, no governo do Sarney entre esses países, mas só em 91 o Mercosul acaba se firmando, já não é mais o governo do Sarney, é o governo Fernando Collor de Mello, tá bom? Eu acho que esse é o ponto, né, eram os pontos principais. Aí, tem um detalhe também da Constituição de 88. Além de reafirmar, assegurar o direito ao habeas corpus, que tinha sido retirado durante a ditadura militar, o direito também do cidadão ao habeas data, que é o direito de todo cidadão ter acesso a informações de interesse geral ou particular sobre ele, tá? Então, tanto o habeas corpus como o habeas data foram estabelecidos através dessa Constituição de 1988. Não à toa foi chamada pelo Ulisses Guimarães de Constituição Cidadã. Tentei ser o mais objetiva possível, tá? Com os principais acontecimentos do governo Sarney. E o próximo vídeo eu vou gravar o governo do Fernando Collor de Mello. E vamos falar sobre o primeiro impeachment que o Brasil viveu, o impeachment do Collor, tá bom? Então eu vou desligar, deixa eu pegar minha cachorrinha, porque é difícil gravar com 2 bebezinhos querendo o tempo todo atenção. Um beijo, pessoal!